Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse ciclo de palestras gratuitas oferecidas pelo curso FMB. Tá? Boa noite para vocês que estão aqui nos acompanhando presencialmente, para vocês que nos acompanham via internet, nas unidades do curso FMB. Hoje a gente vai conversar nesse nosso encontro, né? Primeiro encontro, primeira palestra, sobre fator previdenciário. Tá? Meu nome é Ana Júlia, eu sou professora de previdenciário aqui do curso FMB, tá? Vou deixar meu e-mail para vocês aqui. apires@ksk.adv.br. Muito bem, então o nosso tema é fator previdenciário. Fator previdenciário. O fator previdenciário, que é um tema de direito previdenciário, né? Um tema que, nesse momento, passa, né, pela mini-reforma previdenciária que a gente vem sofrendo no Brasil. Tema de bastante relevância, porque ele interfere enormemente nas aposentadorias que vão ser concedidas sob a vigência dessa regra, tá? E tema para quem está estudando para concurso, extremamente importante, porque vocês sabem que novidades, modificações, são temas que costumam cair com bastante frequência em prova. Tá? Então, o nosso foco é falar, definir, saber quando aplica, em que situações aplica, até a gente chegar na MP 676 de 2015, tá? Que é a medida provisória que cria a tal da regra 8595, que vai permitir, em determinadas situações, que o segurado da Previdência Social exclua o fator previdenciário do cálculo do seu benefício. Tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho que chamar a atenção de vocês é: a medida provisória muda, pode passar, a medida provisória muda o fator previdenciário não para excluir o fator completamente, mas para criar para o segurado uma alternativa de cálculo de aposentadoria quando ele, segurado, optar por trabalhar suficientemente para atingir esta somatória e, então, aposentar sem o seu fator, sem o redutor do benefício. Vamos partir do princípio, não é? De onde vem o fator previdenciário? O fator previdenciário veio após a reforma previdenciária que aconteceu com a emenda 20 de 98, tá? Essa foi uma reforma grande na Previdência Social, porque, obviamente, que é uma emenda constitucional, altera critérios constitucionais, tá? Quando houve o processo legislativo, quer dizer, quando houve a discussão, a reforma previdenciária passou pelas casas legislativas, havia, dentre as mudanças, uma previsão da idade mínima para o sujeito se aposentar por tempo de contribuição. Essa regra caiu, tá? Essa regra não foi aprovada. E o fator previdenciário entrou, na verdade, como um substituto. E veio regulamentado aqui, ó, 9876 de 99. A lei 9876 de 99 é a lei que vai falar sobre como a gente calcula um benefício da Previdência Social depois da emenda 20 de 98. Ok? Então, o fator previdenciário está criado por essa legislação aqui, como, na verdade, uma alternativa para a regra que era inicialmente prevista nessa mini-reforma da emenda 20, que criava a idade mínima, que não foi aprovada pela Câmara. Tá? O que é o fator previdenciário? Uma fórmula matemática, uma equação, que vai trazer para a gente um númerozinho, um multiplicadorzinho, que vai condicionar o valor do seu benefício ao tempo de recebimento. Traduzindo, quem se aposenta cedo, quem se aposenta jovem, vai ficar muito tempo aposentado. Se eu vou ficar muito tempo aposentado, você pode fazer o quê com o sistema? Desequilibrar o sistema. Então, o que vai acontecer com o seu benefício? Ele vai ser reduzido pelo fator previdenciário. Tá? Então, esse fator, ele leva em conta
a expectativa de sobrevida, a idade e o tempo de contribuição do segurado. 3 elementos que vão interferir no cálculo final. Vamos fazer só um parênteses antes da gente avançar. Nós estamos falando de previdência, nós estamos falando de regime geral de previdência social, né? Lembre-se, se o tema é um tema específico, a gente já está avançando, não fazendo nenhuma introdução para a gente chegar em fator previdenciário, mas é um tema do regime geral de previdência social. Regime geral de previdência social é aquele regime de filiação obrigatória, né, de caráter contributivo, que faz parte do sistema de seguridade social, a regrinha lá do 194 da Constituição, que abarca todos aqueles que exercem uma atividade remunerada e não estão vinculados a regime próprio de previdência social. Então, é o regime geral por esse motivo, é o regime de exclusão, é o regime que sobra. A gente pergunta para o sujeito, você está vinculado a algum regime próprio de previdência social? Não. Trabalha? Sim. Regime geral de previdência social. Então, o fator previdenciário não é um multiplicador que vai aparecer em aposentadorias no regime próprio. Então, quem está aqui, que eu sei que está estudando para concurso, ou que já tem uma carreira no serviço público, que vai mudar de serviço público, não vai se submeter a essa regra. Vai se submeter à regra do regime próprio, um regime onde, né, no ente federativo, com regras próprias, né, seguindo sempre o esqueleto que é do artigo 40 da Constituição, mas não é isso que a gente vai estudar. Nós vamos estudar aqui o regime geral. Lá no artigo 201, caput da Constituição Federal, vem a previsão de que o sistema de previdência é organizado sob a forma de regime geral, filiação obrigatória, que a gente não pode escolher, sistema contributivo, com regras que garantam equilíbrio atuarial e financeiro. Então, quando eu falo em fator previdenciário, eu não posso deixar de falar do tal do equilíbrio atuarial e financeiro. Por que eu não posso deixar de falar? Porque é esta característica do sistema, prevista expressamente aqui no 201 caput da Constituição, que permite que o legislador, na forma do entendimento que prevalece hoje, do entendimento do Supremo Tribunal Federal, estabeleça uma regra que vá diminuir o benefício em razão desses critérios. É por essa regra aqui. Por quê? Porque o governo mostra, ou não mostra, mas diz que o sistema está se desequilibrando. Por que o sistema está se desequilibrando? Porque a expectativa de vida aumenta muito. Então, o sujeito se aposenta com 50 anos, a expectativa de vida dele hoje pode chegar a mais de 30. Significa que ele vai ficar 30 anos aposentado. Significa que ele vai ficar 30 anos recebendo benefício da Previdência Social. Se eu me aposentar com 70, nessa mesma perspectiva, eu só vou receber o benefício por 10 anos. Então, seria justo, na visão do sistema, do legislador, que este benefício seja maior do que este benefício aqui, obviamente, observando as características pessoais de quem está se aposentando. Tá? Esse benefício maior, com menos redução do que esse, por quê? Porque esse sujeito aqui vai receber muito tempo. Tá? Essa é a explicação para o fator previdenciário existir. A única explicação para o fator previdenciário existir. Muitos doutrinadores na área de direito previdenciário vão dizer o seguinte, olha, o fator previdenciário nada mais é do que a criação de uma idade mínima para se aposentar, às avessas, né? Porque não é exatamente isso que diz o sistema. Mas ele diz o que para você? Espere. A leitura que a gente faz é espere para se aposentar. Porque se você se aposentar hoje, redução. Tá? E isso tem uma série de consequências.
Uma das consequências, talvez, mais séria da aposentadoria reduzida é a necessidade do aposentado ou permanecer ou voltar ao mercado de trabalho. E aí a gente tem a desaposentação como um tema de bastante relevância no direito previdenciário. Por quê? Porque ele atinge muitos segurados, tá? Nessa situação, ok? Então, voltando, queria só reafirmar que nós estamos falando de regime geral de previdência social, não estamos falando de regimes próprios de previdência social. Muito bem. Então, são 3 elementos que vão definir como será aplicado o fator previdenciário. Expectativa de sobrevida. Sobrevida não é vida após a morte. Sobrevida é o quanto a gente ainda vai viver. Então, quando eu vou calcular o fator previdenciário, eu não vou colocar lá a expectativa de vida quanto que é 80, não. Eu vou olhar individualmente a idade que a pessoa tem na data do requerimento de benefício, para daí o quê? Para daí eu calcular a expectativa de sobrevida, calculada pela tábua da mortalidade do IBGE. Ah, você tem 60 anos na data do requerimento do benefício, qual é a sua expectativa? 20,1. Detalhe, a expectativa de sobrevida é a mesma para homem e para mulher. No cálculo do fator previdenciário. Não é diferenciada, tá? A mesma. Mas a gente já vai ver que tem algumas diferenças para homem e para mulher. Quando eu aplico fator previdenciário? Na aposentadoria por tempo de contribuição. De forma obrigatória. Na aposentadoria por idade. De forma facultativa. Rapidamente, quando é que eu me aposento por tempo de contribuição na forma da legislação em vigor hoje? Quando o homem completar 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30, com carência de 180 contribuições, ou seja, com pelo menos 15 anos de pagamento à Previdência Social, que na forma da lei seja considerado como carência. Tá? Por exemplo, contribuição paga em atraso, conta como tempo de contribuição, mas não conta como carência. Então, se eu tenho lá, fiquei devendo uma previdência, né? Porque eu era contribuinte individual, tinha que pagar meu carnê, mas não paguei. Fui lá e acertei com a previdência. 20 anos de tempo de contribuição. Vale o quê? Tempo de contribuição, sim. E para carência? 0. Tá? Carência é pagamento em dia. 180 contribuições de carência. Aqui, 30 anos para a mulher, 35 para o homem. Certo? Este tempo de 35 ou 30 anos será reduzido em 5 anos para o professor. Então, o professor vai aposentar aos 30 e a professora aos 25. Desde que exerça a atividade durante todo este período de magistério, educação infantil, ensino médio e fundamental, tá? Professor universitário não tem direito a se aposentar com tempo reduzido. Médio, fundamental e infantil. Por que é que o professor se aposenta com menos tempo de contribuição? Não existe na doutrina, não é piada, tá? Existe na doutrina uma discussão se a atividade é desgastante ou se o aluno é um agente nocivo, tá? Não vocês, obviamente, porque professor universitário não tem direito, nem professor de cursinho, que é meu caso, não é? Eu não tenho direito de me aposentar antes, porque nem a minha atividade é desgastante, nem vocês são nocivos, vejam. Mas aqui existe uma discussão grande sobre a
natureza da aposentadoria do professor, tudo isso eu chamo a atenção de vocês para quê? Porque esse danado aqui, ó, do fator previdenciário, ele está presente aqui. Na forma da lei, a aposentadoria do professor é uma aposentadoria por tempo de contribuição diferenciada. Ele não tem direito à aposentadoria especial, né? A aposentadoria especial é para aquela pessoa que trabalha em atividade que prejudica a sua saúde ou a sua integridade física por 15, 20 ou 25 anos, dependendo da gravidade do agente ao qual ele está submetido. Talvez o professor, no meu entendimento pessoal, devesse receber uma aposentadoria especial. A gente corta dele 5 anos, mas a gente continua falando para ele, ó, se você demorar mais vai ser melhor para você. Mas não tem problema, você pode aposentar 5 anos antes, porque você é professor. Mas se você esperar é melhor. Não tem coerência. Não é? Aí nós vamos chegar aqui depois num ponto para entender por que o Superior Tribunal de Justiça, por que a TNU vem modificando o entendimento com relação à aplicação do fator previdenciário na aposentadoria do professor. Ok? Via de regra, pela lei, na aposentadoria por tempo de contribuição, obrigatoriamente, não tem escolha. Ok? Na aposentadoria por idade, ele já é aplicado facultativamente, ou seja, só vai entrar no cálculo do benefício se ele melhorar o benefício. O facultativo é assim, né, gente? É de 1 para cima. Porque de 1 para baixo, ele diminui o benefício. Da unidade em diante, ele melhora o benefício. Então, vai aparecer aqui na aposentadoria por idade de forma facultativa, quando melhorar o benefício. Ok? Nós temos uma outra situação, que é a situação da Lei Complementar 142 de 2013, que vai falar da aposentadoria do deficiente. Não é? Aquele que tem impedimentos de longo prazo, de natureza sensorial, intelectual, mental ou física, que, em conjunto com outras barreiras, impeçam a convívio normal em sociedade, se aposentarão com tempo de contribuição reduzido ou com idade reduzida. E, neste caso, o fator previdenciário também será facultativo. Só vai aparecer se melhorar. A Constituição, a pergunta dele é se a Constituição só reduz, vamos repetir para quem está no online, se a Constituição só reduz o tempo dele ou reduz a idade. A Constituição só reduz o tempo de contribuição. A idade a gente reduz no rural. Aqui não. O 30 de mulher vira 25 e o 35 de homem vira 30. Nós vamos avançar e nós vamos ver que lá na frente que a legislação que regulamenta o fator previdenciário estabelece um critério diferente, que eu vou acrescentar 5 anos na idade do tempo de contribuição, para melhorar o cálculo do fator, mas a idade não muda. Por quê, gente? Porque aqui, ó, nesse tipo de benefício, que é o que mais vai interessar para a gente hoje, no fator previdenciário, não tem idade mínima. Não tem idade mínima. Imaginem vocês uma pessoa que começou a contribuir, mas isso é muito comum. Uma pessoa começou a trabalhar com 16 anos de idade. Né? Desde a emenda 20, a gente só pode começar a contribuir com 16 anos de idade, não é? A não ser que seja como aprendiz aos 14. Comecei a contribuir com 16 anos de idade. Mulher, precisa de quanto? Se ela pagou 30 anos, gente, de contribuição, ó, com 46 anos de idade, ela preenche um requisito para se aposentar por tempo de contribuição. Ok? Qual é o problema que ela tem? Fator previdenciário. Porque daí eu vou ter um fator previdenciário de 0,55, mais ou menos.
Como é que a gente calcula o benefício na aposentadoria por idade? Ó, a gente faz a média, que é o salário de benefício. Média aritmética simples, 80% maiores salários de contribuição, de todo o período contributivo do segurado, ou de julho de 94 em diante, quando ele já estava no sistema antes da reforma, que é a emenda 20 de 98. Ok? Faço uma média contributiva, pego lá os 80% maiores salários. Imaginem vocês que eu fiz a média dessa mulher, que é o salário de benefício, deu R$2.000. Cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. 100% do salário de benefício vezes fator previdenciário obrigatório. Média 2.000 vezes 0,55. Ou seja, o benefício, a renda inicial do benefício, R$1.100. Visualiza o salário, a gente visualiza o fator previdenciário quando a gente transforma em número, né? É isso que ele faz com o benefício. Reduz por quê? Quantos anos ela vai viver, gente? Muitos. Mais de 30. 30 e muitos. Possivelmente, não é? Porque a gente pode ter 46 anos, uma expectativa de viver 40 e morrer amanhã, né? Que também ninguém sabe. Expectativa de sobrevida, tá? Ah, mas e se a gente morrer amanhã? Não muda nada, tá? O cálculo continua o mesmo. Sim, sim. Quanto menos idade a gente tem, menor é o nosso fator previdenciário. Tá? Obrigatório. O fator previdenciário mudou alguma coisa com relação à obrigatoriedade depois da MP 676? Nada, ele continua sendo obrigatório. Tá? Quando a gente concluir aqui, a gente vai ver que existe uma alternativa para isso. Que é a gente trabalhar um pouquinho mais. Que é a gente esperar um pouquinho mais para se aposentar. E aí poder usufruir do benefício sem a redução do fator previdenciário. Tá? Se a gente conseguir, né? Com fé. Imaginem vocês uma pessoa que tem uma média de contribuição de R$2.000. Ela até possivelmente podia ter uma remuneração na época de pedir a aposentadoria até maior do que isso, né? Porque eu falo em média aritmética simples, dos 80% maiores salários de contribuição, quer dizer, daquilo que eu contribuí para a Previdência, de todo o período contributivo ou de julho de 94 em diante. Ou seja, é muito salário para entrar na conta, não é? Podia ser até que ela estivesse ganhando 2.500, 2.800, a média dela deu 2.000. O benefício deu 1.100. Aí ela com 46 anos de idade, faz como, gente, para viver com R$1.100? Ah, se ela realmente tiver uma condição econômica melhor, ela fez uma previdência privada, ela investiu em alguma outra coisa, né? Mas vamos botar o pé no chão que isso é a exceção. A regra qual é? A regra é que a pessoa não consegue viver com a sua aposentadoria. Esse é o grande problema do fator previdenciário. Reduz tanto que ele acaba impedindo que a pessoa usufrua do direito de descanso. Porque a aposentadoria é para quê? Para a gente parar de trabalhar, descansar. Não é? Ele acaba atrapalhando justamente. Pergunte. Mais. Ele está dizendo que, historicamente, a Previdência nunca bastou para que a pessoa pudesse viver com o seu benefício. Se achava, né, se você achava isso antes do fator previdenciário, agora você vai ter certeza, porque ele piora um pouquinho. Tá? Óbvio que nós estamos falando de benefícios aqui, benefícios programáveis, né, benefícios voluntários. É diferente a situação de quando o sujeito que é segurado da Previdência Social vai receber um benefício associado a um risco social. Por exemplo, um benefício por acidente de trabalho. É uma situação completamente distinta, porque é um evento inesperado, é algo que está protegido, que existe um risco social. Aqui não, aqui eu estou falando de um benefício que ele vai voluntariamente requerer depois de preencher determinados requisitos. Então, é uma situação diferenciada. Tá? O que, no modo de
entender da grande maioria, não justifica a existência do fator previdenciário. Existe uma discussão muito grande com relação à constitucionalidade, porque a Constituição Federal estabelece critérios de aposentadoria. E quando você estabelece a redução do benefício desta forma, você estaria violando a regra constitucional que diz lá que você vai se aposentar com 30 e 35. Porque, na verdade, não é o que acaba acontecendo, porque o fator reduz muito o benefício de quem preenche o requisito certinho, de quem não passa da conta. Né? Como é que se calcula o tal do fator previdenciário? É uma fórmula à primeira vista parece assustador, mas é só uma fraçãozinha. Isso não é nada, né? Eu tenho aqui tempo de contribuição, eu tenho aqui o Azinho, que é uma alíquota fixa de 0,31, a expectativa de sobrevida e a idade. Tá? Esse Azinho é uma alíquota fixa que representa no cálculo a contribuição do segurado. Via de regra, a contribuição do empregado qual é? O empregado contribui com 8, 9 ou 11% sobre o seu salário de contribuição, tá? Cota do empregado. E nós temos a cota da empresa, 20%. Como funciona a contribuição? A empresa retém do empregado 8, 9 ou 11%, dependendo da faixa de remuneração, e acrescenta os seus 20% e repassa para o INSS, para a Previdência Social. Tá? Hoje, toda a contribuição, fiscalização, arrecadação, tá? É competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil. É a Receita que arrecada, fiscaliza e contribuição previdenciária. Certo? Aqui eu tenho um limite de contribuição. Teto previdenciário. Empregado paga até o teto. A empresa não paga até o teto. A empresa paga remuneração real. Tá? O sujeito ganhar 10 mil reais por mês, a empresa paga 20% de 10 mil, o empregado 11% de 4.663. Como é que o legislador, para inventar aquela fórmula, chegou no 0,31? Ele somou essa contribuição com essa, a contribuição máxima, e chegou numa alíquota de 0,31 que entra na fórmula fixamente. Aqui eu tenho tempo que vai variar de acordo com a situação individual de cada um, a expectativa de sobrevida, que também é individual, que eu já disse para vocês que é igual para homem e para mulher, e a idade. Certo? Primeira regrinha. Se for mulher, nós vamos acrescentar mais 5 anos no tempo de contribuição. Para quê? Para ela não sair em desvantagem no cálculo comparada ao homem, porque a expectativa de sobrevida é a mesma. Só que ele se aposenta com 35 anos de tempo de contribuição e ela com 30. Se eu venho aqui e jogo os 30 dela, ela está em desvantagem em relação ao homem já. Então, para a gente corrigir a desvantagem, a gente vai dar o quê? A gente não, né? A lei vai dar o quê para ela? Mais 5 anos no tempo de contribuição. Muda alguma coisa com relação à regra? Não. O homem continua aposentando com 35 e a mulher continua aposentando com 30. Ela não ganha 5 anos para se aposentar. Ela ganha 5 anos na hora de colocar o seu tempo de contribuição na fórmula de cálculo da aposentadoria. Tá? O professor e a professora não aposenta com 30 e ela com 25? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Professora, mais 10. Professor, mais 5. Para quê?
para a gente chegar nos 35 anos de tempo de contribuição, que é a exigência do homem, e não estabelecer um critério injusto, para não deixar essas pessoas em desvantagem. Eles não ganham nada no tempo de contribuição deles. Precisam continuar preenchendo os requisitos aqui. Mas na hora de eu calcular o fator previdenciário, eu terei que acrescentar ao tempo de contribuição esses anos aí para a gente ter um sistema equivalente. Muito bem. Esta é a fórmula. A gente alimenta a fórmula com as informações individuais do segurado e calcula o índicezinho que será resultado desta equação, que é o fator previdenciário, que é o multiplicador que nós vamos aplicar na média salarial. Se eu pego aquela mulher que começou a se aposentar, que começou a trabalhar com 16 anos, que trabalhou 30 anos, que vai se aposentar com 46 anos, ela vai ter um fator mais ou menos nessa faixa. Se eu pego uma mulher que trabalhou 30 anos, que vai se aposentar com 50 e tantos anos de idade, mais ou menos 55 anos de idade, ela vai ter um fator mais ou menos, tá? De 0,65. Percebam que sempre que o sujeito preenche o requisito etário insuficiente para aposentadoria por idade, porque ele não tem nem 60 mulher, nem 65 homem, ele tem menos do que a idade, e tem o tempo de contribuição, o fator previdenciário vai ficar abaixo de 1. Tá? Quando eu começo a aproximar a idade, ou tenho um tempo de contribuição muito acima do exigido pela lei, aí eu começo a falar no fator próximo de 1 e até acima de 1. Porque eu vou ter o sujeito que trabalhou 30 anos, na emenda 20 ele se aposentou porque ficou com medo na reforma, não é? Pegou a aposentadoria proporcional e continuou trabalhando, que não conseguia pagar as contas dele, e agora ele tem 44 anos de tempo de contribuição e quase 70 anos de idade. Opa! Aí eu vou ter um fator previdenciário 1,25. Aí ficou bom. Aí ficou legal? Ficou legal. Mas presta atenção, o sujeito pagou mais de 40 anos para a Previdência. O sujeito está lá beirando 60 e pouco, 70 anos. Tempo demais trabalhando, não é? Idade bastante avançada, por isso que o fator previdenciário dele sobe. Regra, então. Quanto mais idade eu tenho, mais alto é o meu fator previdenciário. Quanto mais tempo de contribuição eu tenho, mais alto é o meu fator previdenciário. Quanto maior a minha expectativa de sobrevida, menor é o meu fator previdenciário. Por quê? Eu tenho que chegar no 1 ou passar do 1 para ficar bom. 0,99, 0,98, 0,97 diminui pouco, mas diminui. Ainda não é bom. Bom é de 1 para cima. Então, se o sujeito vai se aposentar por idade, quais são os requisitos na idade? 65 anos de idade se ele for homem, 60 se for mulher, mais 180 contribuições de carência. Vou pagar pelo menos 15 anos de previdência social para me aposentar por idade. Aqui eu tenho um fator previdenciário facultativo, mas eu tenho um cálculo também diferente. Aqui eu tenho 70% mais 1% por cada grupo de 12 contribuições, limitado a 100%, que vai ser aplicado, esse é o coeficiente, que vai ser aplicado ao salário de benefício. E depois disso, eu tenho o fator previdenciário que vai ser facultativo. Na tempo de contribuição, eu não tenho isso. Na tempo de contribuição, eu tenho quanto? No TC, 100%. Aqui eu tenho um redutor já, tá? Por quê? Porque o tempo de contribuição é
menor, né? Não é nem tempo de contribuição, é carência, tá? Ok? Facultativo. Se eu chegar aqui e esse fator previdenciário tiver dado 0,65, eu não vou usar. Porque é critério do segurado optar pela exclusão do fator previdenciário quando ele não for vantajoso. Ou seja, sempre que ele estiver abaixo de 1, eu não o coloco. Mas imagine vocês que deu 1,25. Aí ficou legal, né? 1,25, ok, eu vou usar. Às vezes eu diminuo aqui o benefício por causa do coeficiente, mas eu recupero no fator previdenciário. Tá? Se uma pessoa pagou tem só 20 anos de pagamento para o INSS, mas completou a idade, ele vai se aposentar. Com quanto? 70 mais 1 por cada grupo de 12. Mais 1 por cada ano. 70 mais 20. 90% do salário de benefício. O salário de benefício, gente, é um método de calcular a maior parte dos benefícios previdenciários. Quando a gente fala em cálculo, primeiro a gente faz essa tal dessa média aritmética simples, 80% maiores salários, de julho de 94 até hoje, tá? Ou de todo o período contributivo, dependendo de quando o segurado ingressou no sistema. Quem já estava no sistema antes da 9876 de 99, vai calcular de julho de 94 em diante. Mais ou menos assim. Eu venho, deixa eu fazer aqui para não apagar a fórmula. Eu venho. O sujeito vai pedir a aposentadoria dele hoje. Tá? Hoje a gente pode falar, nós estamos ao vivo no dia 20/7/2015. Quando é que você começou a pagar a Previdência Social? Quando é que você ingressou no sistema de Previdência Social? Eu comecei a pagar a Previdência mais ou menos em 1978. Ótimo! Então, se você pagou a Previdência mais ou menos em 1978, você ingressou no sistema antes da lei. Ingressando no sistema antes da lei, antes da emenda 20 de 98, o que é que a gente vai usar? Julho de 94. O quê? Todos os seus salários de contribuição. Salário de contribuição é a base de incidência da contribuição previdenciária. Não dá para a gente falar de tudo do salário de contribuição, que é um tema muito comprido. Mas se você ganha R$ 1.500, esse é o seu salário de contribuição. Você paga a Previdência sobre R$ 1.500. O valor da sua contribuição não é 1.500. O valor do seu salário de contribuição é 1.500. É ele que vai entrar aqui nessa conta. Não é? E eu venho e pego todos os seus salários até a data do seu requerimento de benefício. E vou usar quanto? Primeiro eu tenho que atualizar. Né? Na forma da Constituição, todo salário de contribuição deve ser atualizado, corrigido monetariamente para efeito de cálculo do salário de benefício. Então, eu venho e atualizo. Vou chegar aqui, ó, e vou usar o quê? Os 80% maiores. Maiores. Média aritmética simples. Quantos salários tinha aqui? Ah, tinha... Vamos fazer um para ficar fácil. 120. Eu sei que eu vou usar 96 e eliminar 24. Eu venho aqui, ó, os 24 menores eu ponho para fora. Ah, então quer dizer que se eu contribuo como segurado facultativo, eu mesmo escolho o valor da minha contribuição, eu posso fazer uma projeção disso aqui? E o que eu vou eliminar, pagar no mínimo? Pode. Não tem problema nenhum. Isso é planejamento previdenciário, tá? Eu venho, ó, vou somar os 96 salários que eu usei, vou dividir por 96 e vou chegar na média. Salário de benefício, tá? Na idade, eu vou usar 70% mais 1 por cada ano de contribuição, que eu vou aplicar nessa média.
com o fator facultativo e na tempo de contribuição eu vou usar 100% desta média e vou obrigatoriamente aplicar o fator previdenciário. Tudo bem até aqui? Muito bem. Aí vem na reforma que nós sofremos recentemente, que está em andamento, né? Porque a gente sabe que nós estamos falando de uma medida provisória que ainda precisa ser convertida em lei, mais especificamente do dia 17/6/2015, e estabelece a tal da regra 8595. Que aí todo mundo entrou em pânico, né? Eu li até no jornal isso. Agora, minha mãe me ligou. Quer dizer que agora eu vou ter que fazer 85 anos para me aposentar? Eu falei, não, não é isso. Não, eu li no jornal aqui da cidade. Só vou me aposentar agora quando eu tiver 85 anos. Eu falei, bom, aí ninguém vai aposentar, né? Porque até acima da expectativa. Não é isso. A regra 8595 diz o quê? Que o segurado poderá, para que não incida o fator previdenciário no cálculo dele, optar por trabalhar até cumprir este número, que representa o quê? A soma da idade mais o tempo de contribuição. Agora chamo a atenção de vocês. O homem, 35. A mulher, 30. O que é que muda aqui? Nada. Para eu poder usar a regra, eu tenho que completar esse requisito aqui. Então, se eu for mulher e eu tiver 25 anos de contribuição e tiver 60 anos de idade, eu posso usar essa regra aqui? Não, porque eu não tenho 30 anos de tempo de contribuição. Ah, mas eu posso aposentar por idade. Se esses 25 anos nesses 25 anos tiver 15 de carência, pode. Mas só para vocês compreenderem o raciocínio. Eu tenho que ter pelo menos os 30 de contribuição e os 35 se eu for homem. A regra, pura e simplesmente assim, 8595, como uma alternativa à incidência do fator previdenciário, que não é a extinção, não é? Porque se eu for mulher, tiver 30 anos de tempo de contribuição e 50 de idade, eu estou aqui no 80. O que é que vai acontecer comigo? Se eu quiser me aposentar, preenchi o requisito. Mudou a regra? Não. Tenho 30 de contribuição e não tem idade mínima. Tá? Idade mínima, a gente só tem na regra de transição. Quando a emenda 20 de 98 alterou, reformou a Previdência, ela extinguiu a chamada aposentadoria proporcional. O homem podia aposentar com 30, a mulher com 25, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Hoje não pode mais. Mas o sistema, toda vez que muda, traz o quê? Regra de transição. Então, o que acontece? Se você já estava no sistema antes da emenda 20, você continua podendo se aposentar proporcionalmente, porém, existe um pedágio e uma idade mínima de 53 anos para o homem e 48 para a mulher. Na regra de transição. A regra de transição acabou ficando pior que a regra de hoje. Então, a pessoa às vezes não consegue, na proporcional ela ainda usa a regra de transição, mas na integral não usa, letra morta da lei. Que é mais difícil cumprir a integral na proporcional do que aqui. Tá? Mas só para reforçar, não tem idade mínima. Posso me aposentar aqui? Posso. Só que eu vou ter o quê? Fator previdenciário. Se eu tenho uma média de contribuição de R$4.000, salário de benefício, aqueles 80% maiores salários, cheguei em R$4.000, numa situação como essa, eu vou ter um fator previdenciário de mais ou menos 0,60. Eu vou ter um benefício de R$2.400. O que é que a Previdência diz para a gente? Legal,
Quer se aposentar? Se aposenta. Só que você vai ganhar R$ 2.400. Na regra de hoje, se você esperar um pouquinho, porque está faltando pouco para você, você pode se aposentar sem o fator previdenciário. E aí a sua média vai ser R$ 4.000. Esse incentivando o sujeito é permanecer ativo. Permanecer no mercado de trabalho, mas não permanecer no mercado de trabalho aposentado. Permanecer no mercado de trabalho sem se aposentar, né? Porque hoje a lei incentiva isso. Quem se aposenta continua trabalhando. Também não é isso que a lei quer. Que a Previdência quer. Ela quer que você se aposente, que você continue trabalhando e não se aposente. Só que tem um detalhe. Essa regra 8595 era a regrinha que estava na MP 664 de 2014, que é a mini reforma da Previdência, que virou essa leizinha aqui, 13135 de 2015, que previa a regra 85 e que foi vetada pela Presidência. A Presidência fez o quê? Criou uma alternativa à regra 85. Na MP 676 de 2015, essa é uma regra progressiva. Significa o quê? Que a cada ano nós vamos jogar mais um númerozinho ali. Então, o ano que vem não vai ser mais 8595, vai ser o quê? 8696, 8797. Até a gente chegar em 2022, 90, 100. Qual que é a expectativa do governo com essa regra? Acompanhar o crescimento da expectativa de vida, de sobrevida. O que é que diz o governo? O pessoal está cada dia vivendo mais. Eu não sei como, né? Mas o pessoal está cada dia vivendo mais. Se cada dia as pessoas vivem mais, a tendência é que daqui até 2022, a expectativa de vida aumente nesta proporção. E se a expectativa de vida aumentar nesta proporção, como espera o governo, aí eu teria uma regra coerente. Então, o que é que muda do que a gente tinha lá na 664 porque a gente tem agora na 676? Progressividade. Mas a regra é uma regra transitória, é uma medida provisória. A gente sabe que a medida provisória tem uma tramitação do artigo 62 da Constituição, né? Ela tem validade por 60 dias, pode ser prorrogada por mais 60, e depois vai ter que trancar a pauta. Aí tem que ser votada de qualquer jeito. O que é que vai acontecer se a medida provisória cai? Nós vamos ter um problema com os benefícios que estão sendo concedidos agora. A MP tem vigência imediata? Sim. Quem se aposenta hoje, se aposenta submetido a qual regra? Essa. Se eu hoje procuro uma agência da Previdência Social, vai acontecer o que vai acontecer nada porque está em greve. Eu sei, todo mundo eu sei que está em greve. Mas vamos imaginar que não tivesse. Você procura a Previdência Social hoje, preenche os requisitos na forma dessa regra aqui, o teu benefício vem sem fator previdenciário. Mas imaginemos nós que lá na frente essa medida provisória possa ser derrubada. A medida provisória que não é convertida em lei perde a eficácia. Ou seja, é como se ela nunca existisse. Nós já temos esse problema na Previdência Social hoje. Por quê? Porque a MP 664 de 2014, quem vem estudando, previa o pagamento de pensão por morte em cotas. 50% mais 10% por cada dependente habilitado. Então, se o sujeito morria, deixava a esposa e um filho, 70% do salário de benefício, 70% da média. Tá? Esta regra da cota de 50% mais 10% foi derrubada. A lei voltou a como era antes, 100%.
Como é que a gente calcula pensão por morte hoje? 100% do que o segurado recebia se fosse aposentado ou 100% da aposentadoria por invalidez a que teria direito na data do óbito. O que aconteceu? Que de março até junho, quando realmente foi publicada a lei, muitas pessoas tiveram suas pensões concedidas desta forma. E aí? Eu entendo que a medida provisória perde eficácia, é como se ela nunca existisse, e o INSS é obrigado a fazer a revisão de todos esses benefícios e alterar esses coeficientes para 100%. Aí eu tenho um professor amigo meu que diz que o direito não é preto nem branco, é cinza. Que eu venho aqui e falo isso e tem outra pessoa que acha o contrário. Não é? Teremos entendimentos diferenciados sobre o mesmo tema. Aqui, especialmente, nós estamos falando de uma situação para, na dúvida, beneficiar o segurado, que é a parte hipossuficiente da relação. Mas a gente sabe que esse não é um argumento que funciona muito em previdenciário, porque o Supremo já se posicionou. Lei nova mais benéfica não retroage para atingir os benefícios concedidos anteriormente. Nós já vivemos esse problema das pensões. As pensões, até a Lei 9.032 de 95, elas eram calculadas assim, em cotas. Depois da 9.032, passou a ser sempre 100%. E aí, sendo 100%, não interessa. O sujeito pode deixar só a mulher e 2 filhos, 4 ex-mulheres, mais a mulher atual, mais 8 filhos, que ele vai ter 100%. Vai gerar uma pensão de 100%. Quando a lei mudou, o que é que aconteceu? Todo mundo quis 100%. Ah, o meu é de 94, de 93, de 92, eu quero 100%. O que é que o Supremo disse? Em direito previdenciário, para concessão de pensão, vale o quê? Lei vigente na data do óbito. Na data do óbito, a lei que valia era aquela. Ponto. Retroage a lei nova mais benéfica? Não retroage. Tá? Nós tivemos isso com o auxílio acidente de 50%, né? Porque antes era 30, 40, 60, e veio de 50, unificou o percentual. Quem tinha 30 e 40 queria 50. Retroação da lei nova mais benéfica, matéria que o Supremo já derrubou. Então não é esse o argumento aqui. Aqui o argumento é no sentido da validade da medida provisória quando ela não é convertida em lei. Tá? Esse é o ponto que eu entendo que ela tem que voltar para trás e ser 100% para todo mundo. Que é como a lei era antes, tá? Sim. Não, hoje também não. Então, hoje não existe. Na época da medida provisória, houve a discussão da carência. Sim, além dessa... O ponto que ele coloca aqui pra gente, pessoal, para quem está no online, é um ponto extremamente importante. Na vigência da 664, a gente tinha carência para pensão por morte. E essa carência não existe mais, porque a lei voltou ao normal. Ela estabeleceu formas de cessação da pensão, formas de extinção da pensão, quando o sujeito não tem um número X de contribuições, quando o sujeito não tem lá 2 anos de casamento ou união estável, a pensão vai ser cessada, tá? Em 4 meses, mas a carência está inalterada. Se você for ler os artigos de carência, o 25 e o 26 da 8.213, o que é que mudou? Absolutamente nada. Tá? Então, é mais um tema bastante complexo para aguardarmos aí o posicionamento dos tribunais a respeito. Diga. A expectativa de sobrevida, como ela é calculada, a tabela é publicada pelo IBGE, tá? A tabela vem publicada assim. Hoje, se você quiser consultar essa tabela, você pode entrar no site da Previdência Social, www.previdenciasocial.gov.br. Tem a tábua da expectativa de sobrevida. Ela vem assim, ó. De um lado vem o tempo de contribuição e do outro vem a idade. E ela é uma tabelinha assim. Você procura aqui, ó. Aí vem 5, 6... 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e assim por diante. E vem a idade aqui, ó, 40, 41, 42. E aqui no meio já tem o fator.
0,65, 0,67, 0,69, 0,72, 0,74 e assim vai. Tá? Não sei a tabela decor, tá, pessoal? Mas tem no site, previdenciasocial.gov.br, a gente vai na tabelinha e olha. Eu posso, por exemplo, me aposentar por tempo de contribuição que eu preciso de 30, mas eu tenho 33. Passei, né? Se eu passei, obviamente que comparando com a minha idade, o cálculo do meu fator previdenciário vai ser melhor do que se eu tivesse me aposentado aqui, nos 30 anos, que era o tempo mínimo que era de mim exigido para a aposentadoria. Tá? É só consultar a tabela, é bem tranquilo. Diga. Se ela cumprir requisito para se aposentar por idade e por tempo de contribuição, ela pode optar pelo benefício que for mais vantajoso. Em termos financeiros, tá? Matemática, tá? Idade, tempo de contribuição e aposentadoria especial, que são os 3 benefícios voluntários que a gente requer se a gente quer, não é obrigado a requerer na Previdência Social, são benefícios que não exigem qualidade de segurado. Esse é um dado muito importante quando a gente vai fazer planejamento da nossa aposentadoria. Você pode completar hoje, por exemplo, 55 anos de idade, homem, e ter 35 anos de tempo de contribuição. Você está trabalhando lá numa empresa, mas nós estamos em crise, né? Época de crise, tanta gente sendo mandada embora. Vamos imaginar que você foi mandado embora. Ó, na sua soma, você tem 10, 8, 90. É isso? 60, 90. Aqui você já pode se aposentar sem o fator previdenciário. Agora, imagine você que, na verdade, você completou esse tempo aqui de contribuição, porém, como você começou a trabalhar muito cedo, você tem hoje 50 anos de idade. Vamos para ficar pior um pouquinho. 85 anos. Ah, não, eu estou falando de homem, né, gente? Com 90 não tem a integral ainda, que é 95 para homem. Mas vamos imaginar aqui, ó, 50 mais 35, 85, você foi mandado embora. Você foi mandado embora, você vai parar de pagar o INSS porque você está sem trabalhar, está desempregado, não tem condições, não vai pagar. Já preencheu o requisito para se aposentar? Já preencheu. Já tem os 35 anos, não importa que você tem 50 anos de idade. Ah, mas começou a trabalhar com 15? Com 14, tá? Até antes da emenda 20 por dia. E aí você faz a opção por esperar. Você projeta isso lá para frente. Você fala, não, eu vou esperar até mais ou menos para eu chegar nos 90 que eu quero, que é o homem, nos 95 que eu quero que o homem, eu teria que esperar uns 10 anos. Eu tenho que esperar, nós estamos em 2000, que é até 2025. Para eu completar o quê? 60 anos de idade, mais os 35 de tempo de contribuição e chegar nos 95. Não vai funcionar porque vai ter a regra progressiva. Tá? Mas o que vai acontecer com você? Se você ficar esses 10 anos que você precisa para chegar na regra sem trabalhar, não tem problema nenhum. A lei não exige para esse tipo de aposentadoria que você esteja trabalhando no momento do requerimento, que você tenha qualidade de segurado. Né? Qualidade de segurado a gente tem quando a gente está pagando a Previdência. Então, eu posso não estar pagando a Previdência Social e vou me aposentar do mesmo jeito. Tá? Isso dá tranquilidade para quem quer correr atrás da regra. A gente pode correr atrás da regra trabalhando, porque se eu vou trabalhando todo ano, eu vou fazendo assim, ó. Opa, 51, 37, 52. Não é? Agora, se eu paro de trabalhar, fico só aqui nos 35, eu só vou aumentando a idade. 51, 52, um por ano. Trabalhando e com a idade ao mesmo tempo, 2 por ano. Posso optar por esperar só aumentando a idade? Sim, porque eu não preciso de qualidade de segurado para esse tipo de benefício. Eu não tenho que estar pagando a Previdência Social.
Ok? Então, você tem o sujeito, por exemplo, que ele já tem. A mulher, ó, tem uma lá. Ela tem 35 anos de tempo de contribuição. Ela tem hoje 52 anos de idade. Ou seja, pode aposentar? Pode. Só que ela está aqui, ó, 82. Ela precisa de mais 3 para chegar no 85. Vai valer? Não vai valer. Porque vai, ó, 86, 87, 88. Ela vai ter que correr atrás. Ou esperar a fórmula brecar. Aqui ela breca, no 90, 100. Mas ela consegue ainda correr atrás. Esperar para pegar o fator previdenciário e tirar do cálculo. Tá? Mesmo que ela não trabalhe. Mesmo que ela vá tentar atingir esse número apenas em razão da sua idade. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Não é muito animador, mas é tranquilo, né? Muito bem. O que é que acontece, então? Quais são os efeitos que a gente pode imaginar que o fator previdenciário traz para o benefício do segurado? Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês, eu não vou deixar de falar, que o STJ e a TNU firmaram o entendimento, isso é recente, tá? Exclusão, fator previdenciário da aposentadoria do professor. Na nossa linha de raciocínio, vamos ver se eu consigo colocar para vocês aí, pelo menos o número do recurso especial que eu anotei separado aqui, ó. Essa é uma decisão que influencia um número muito grande de benefícios concedidos a professores desde 1999 com a aplicação do fator previdenciário. Desde 99, gente, é desde essa lei aqui, ó, que o fator previdenciário vem reduzindo os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição nessa proporção, considerando a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do sujeito. Nós tivemos de 99 até de novembro de 99 a novembro de 2004, uma chamada regra de transição, que o fator previdenciário era aplicado de forma limitada. Porém, daqui em diante, ele é aplicado integralmente nesse critério de cálculo que a gente colocou aqui. Então, são vários os professores e professoras que podem se beneficiar dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Não automaticamente, obviamente, precisa de demanda judicial, tá? Mas para quem atua na área de direito previdenciário, para quem tem a intenção de atuar, para quem é da advocacia, que pode trabalhar esta questão hoje, que é um tema muito relevante, novo, e que atinge um número muito grande de segurados, ok? Aposentados já. A grande consequência que o fator previdenciário trouxe talvez venha junto com a consequência da emenda 20 de 98, que é o quê? É o sujeito que aposenta, segue viver da sua aposentadoria. Quando a emenda 20 extinguiu a aposentadoria proporcional, as pessoas ficaram em pânico. Ficou todo mundo achando que não ia mais conseguir se aposentar e fez o quê? Todo mundo que podia se aposentar, se aposentou. Todo mundo que tinha cumprido o requisito para a aposentadoria proporcional, aposentou proporcionalmente. A proporcional, ela já tem um redutor, porque ela é uma aposentadoria proporcional, como o próprio nome já diz. Você não cumpre o requisito integral. Se você é homem, você não vai trabalhar 35, você vai trabalhar 30, até a emenda 20, né? Depois disso tem aquilo que eu falei para vocês, idade mínima mais pedágio. Mas até a emenda 20, quem já preencheu o requisito para benefício, não interessa que a lei mudou, interessa que eu preenchi requisito.
Então, foi isso que aconteceu. Veio a emenda, mudou os requisitos. Quem já tinha 30 anos, homem, 25 mulher, optou por aposentar proporcionalmente. Veio na aposentadoria proporcional, que já tem um redutor. E o sujeito que se aposentou lá em 99, 2000, 2001, o que é que está acontecendo com o benefício dele? Vocês já viram algum aposentado dizer que está feliz com o reajuste que ele ganha da Previdência Social? Me digam, me apresentem. Não existe, né, gente? Por quê? Porque a Previdência Social tem uma regra, né, de reajuste anual com base no INPC, na mesma data base do salário mínimo, porém por um critério diferenciado. A gente sabe que o benefício ele tem dois limites. O teto mínimo e o teto máximo. Aqui eu tenho o benefício, teto mínimo para 2015. Teto máximo para 2015. Todo ano muda, né? Mas o que acontece? O salário mínimo sobe 10, 12, 15, às vezes 17%. O benefício sobe quanto? 4, 5, 6. Aí o segurado, ele vai vendo o benefício dele, não diminui de valor, não diminui de valor, né, gente? Que de 1.000 ele aumenta para 1.050, 1.049, 1.046, mas não diminui de valor. Mas perde o que a gente chama de poder de compra. Com a Constituição Federal de 88, regulamentada pela lei Plano de Benefícios da Previdência Social 8.213 de 91, que o benefício previdenciário não tem vinculação a número de salários mínimos. Eu não posso fazer essa conta a não ser para sofrer. Quando eu me aposentei, eu ganhava 2, todo dia eu escuto isso, 2 salários mínimos. Hoje eu ganho 1,2 salários mínimos. Aí a gente vai dizer para o segurado, olha, pode até ser imoral, mas não é ilegal. O critério que reajusta o salário mínimo é um. O critério que reajusta o benefício previdenciário é outro. Então, é normal que, com o tempo, o benefício do segurado vá sendo achatado e o salário mínimo vai chegando. Até a hora que a gente chega no salário mínimo. Daí, aqui, a gente não cai mais. A gente não pode cair mais de 788. Tá? Os únicos benefícios que podem ser inferior a um salário mínimo, salário família, que é cota, tá? E auxílio acidente, que é benefício indenizatório, é uma matéria até discutível, tem uma decisão contra do STF, mas é o entendimento que prevalece, que pode. Teto também. Não adianta você ter uma média de 4.663 e ter um fator previdenciário de 1,40. Por quê? Porque você já está aqui, ó. Mais do que isso você não vai ganhar. A gente só ganha mais do que o teto salário maternidade e acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. Caso contrário, não. Aqui nós estamos focando tempo de contribuição. Se o meu fator previdenciário der 1,40, a minha média, o meu salário de benefício der 4.000, o meu benefício vai ser esse aqui, ó. Não, mas vai dar muito... Não interessa. Limite teto. Eu não passo na aposentadoria por tempo de contribuição do limite teto. Tá? Mas o que acontece? Eu me aposentei aqui. O benefício vai diminuindo. Já diminui na hora que concede, não é? Porque a gente tem uma média de contribuição, faz aquela conta lá, 100% da média, mais fator previdenciário, já ficou pouco. E vai ficando cada dia menos. O sujeito que se aposenta... Vamos imaginar aqui que o sujeito se aposentou. Homem, aposentou proporcional no ano de 2010, com um benefício no valor de R$ 1.500. Quando ele aposentou proporcional em 2010, ele tinha 34 anos de tempo de contribuição. Tá? Ele pegou a regra de transição, que pode aplicar até hoje a regra de transição. E ele continuou trabalhando. Por que ele continuou trabalhando? Porque ele ganhava mais ou menos 2.500.
o benefício dele foi para 1.500. Não pagava nem o seguro-saúde. Ó, ele vem trabalhando, vem recebendo um salário de R$3.500. Regra do 195, inciso 1º da Constituição. Inciso 2º, desculpa. Aposentados e pensionistas do regime geral de previdência social têm imunidade tributária. Não pagam contribuição previdenciária sobre a sua aposentadoria. Portanto, esse sujeito aqui não paga nada de INSS nesse benefício. Mas tem um problema aqui. O aposentado que permanece ou retorna ao mercado de trabalho é segurado obrigatório da Previdência Social. É o 18, parágrafo 2º da 8.213. Paga a contribuição social, contribuição previdenciária sobre o seu salário e tem direito a reabilitação profissional e salário família quando empregado e salário maternidade por uma regrinha do decreto 3048. Tá? Que não está nem na lei, está no decreto. Ou seja, reabilitação é serviço, não é? Benefício. Salário família, brigada, né, gente? É cota que varia mais ou menos de R$20 a R$30. Quando a gente é segurado de baixa renda para esse ano é quem ganha menos de R$1.089 por mês, por filho menor de 14 anos. Primeiro que já é difícil o sujeito se aposentar, né? E ter filho menor. Depois é difícil você preencher o requisito baixa renda. E depois falar que você ganha alguma coisa ganhando R$31 por mês da Previdência Social. É a mesma coisa aqui? Nada, tá? Salário maternidade, a crítica que se faz é a mesma. Difícil a segurada se aposentar, quer dizer, você conseguir preencher os requisitos para se aposentar, e aí gerar o direito a salário maternidade, que é parto, adoção ou guarda para fins de adoção. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho a minha aposentadoria de R$1.500 e eu tenho o meu salário de R$3.500. Eu coloquei aqui que ele aposentou em 2010, não foi? Nós estamos em 2015. Isso significa que esse sujeito que se aposentou por 2010, faz 5 anos que ele paga a Previdência Social sobre o seu salário para praticamente não ter direito a nada. Qual é a explicação? A explicação é manutenção do sistema de repartição simples. Previdência é um sistema de repartição. Todo o dinheiro que entra de contribuição entra nessa conta. De onde sai o dinheiro para os benefícios? Significa o quê, gente? Que a gente que está pagando a Previdência Social está custeando quem já está aposentado. Não é que a Previdência está guardando o nosso dinheiro para quando a gente se aposentar. Não. A geração de hoje ativa sustenta a geração de hoje inativa. Não se guarda o nosso dinheiro. Quando é que se guarda o nosso dinheiro? Na previdência privada. Porque lá o sistema é de capitalização. Na capitalização, cada um tem sua conta. Então, tem aqui a Ana, o João. Eu tenho a minha conta lá. O que eu pago vai na minha conta. Se eu quero fazer um aporte, se eu quero resgatar, se eu quero receber o benefício com tanto tempo ou tanto tempo, que tem várias possibilidades, é uma faculdade minha, mas o meu dinheiro está aqui. Aqui não. Certo? Aqui, para você ter uma ideia, se o sujeito pagou 20 anos de INSS, 20 anos, ele está há 8 anos sem pagar a Previdência Social e morre. Gera pensão por morte? Não, porque não tem qualidade de segurado. Olha que requisito danado na pensão por morte. Eu tenho que ter qualidade de segurado. Eu tenho que estar pagando a Previdência na hora que eu morro. Eu não, outra pessoa, né? Não vamos matar nenhum de nós aqui. Ou eu tenho que pelo menos estar no chamado período de graça.
que eu consigo estender o tempo sem contribuição por mais 3 anos. Tá? Ele não, faz 8 anos que ele deixou de pagar a Previdência e morreu agora. Ou ele tinha preenchido o requisito para qualquer benefício antes do óbito, ou vai acontecer o que com ele? Não vai gerar pensão. E esses 20 anos que ele pagou de INSS? O sistema solidário, toda a sociedade participa para manter o equilíbrio. Então, eu posso perder a contribuição? Sim, posso. Numa situação como essa, se perde a contribuição. É isso que explica o sujeito que pagou 1 mês só de INSS e morre, 1 mês, ter direito ao benefício. Porque ele tinha qualidade de segurado quando morreu. Qual é a diferença? Hoje, ele só vai receber por 4 meses. Né? Os dependentes só vão receber por 4 meses. Tá? O segurado, que quando falece tinha menos de 18 contribuições mensais, vai gerar pensão por morte por apenas 4 meses. Tá? Isso não é carência, isso é forma de cessação da pensão por morte. Ok? Sistema solidário. Esse sujeito aqui está pagando, esses 5 anos que ele continuou pagando, ele pagou para quê? O sistema se equilibrar. Mas existe uma regrinha na Constituição que diz que tudo que você paga tem que ser utilizado no cálculo do seu benefício. Olha como começa a ter incoerência. Como é que eu posso pagar isso para não receber nada de volta? Se o sistema é contributivo, mas é retributivo, eu não posso contribuir para não ter retribuição. Então, o que acontece? Acontece que esse sujeito que se aposentou e que foi obrigado, aqui não pagou o INSS, mas aqui pagou, foi obrigado por circunstâncias da vida, né? A gente não consegue viver com a aposentadoria e continua trabalhando. Ele vai fazer o quê? Ele vai desaposentar. Desaposentação. Quem é a desaposentação? A desaposentação é a renúncia a um benefício que eu já recebo para obter outro melhor, mais vantajoso, com base nas contribuições posteriores, sem descartar as anteriores. Eu venho, então vamos colocar aqui, até 2005 eu paguei 30 anos de INSS, tempo de contribuição. Cheguei aqui em 2015, mais 10. Quanto é que eu tenho? 40. Aonde eu quero chegar? No fator previdenciário, que é o nosso foco aqui. Como é que o fator previdenciário começou a ficar legal para o segurado? Na desaposentação. Pega o sujeito que se aposentou com R$ 1.500, tem 40 anos de tempo de contribuição, que já tem lá muitos anos de idade, 60 anos de idade, 65 anos de idade, ele vai para um fator previdenciário 1,4. Já cheguei a ver fator previdenciário de 1,5, 1,6, 1,8. E aí o que acontece? Se eu tenho uma média por volta de 3.500, por volta de 4.000, com fator previdenciário desse, teto. Eu saio desses 1.500, que eu não quero mais, para esse benefício aqui. Isso é a desaposentação. E esse é um momento que o fator previdenciário começou a ficar bom para o segurado. Tá? Quando a gente desaposenta. Desaposentação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, foi julgada em tema de repercussão geral, representativo de controvérsia. Pacificado o tema que eu posso desaposentar, né? Tem uma regrinha 181B do decreto 3048, que diz que a gente não pode renunciar à aposentadoria, mas o STJ diz que a gente pode sim. E tem mais. O que você recebeu daqui para trás, não devolve. Tá? A gente não devolve o que ficou para trás. Esse é o entendimento do STJ. A matéria está no STF, né? Nós já temos votos 1 a favor e 2 contra. E a matéria está suspensa, pedido de vista. Então, aguardamos aí um posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da desaposentação. Mas, fazendo um link num tema que é muito atual, com o tema que é o nosso tema hoje, que é o fator previdenciário, para a gente entender que, num dado momento, para o segurado, ele também passou a ser vantajoso, que é esse momento aqui. Mas que, se a gente considerar, é um momento de alguém que trabalhou muito, não é? Que contribuiu por muitos anos, que já tem uma idade
considerável, que conseguiu usufruir do sistema antes e que vai hoje se beneficiar no cálculo da regra do fator previdenciário. Ok? Então, apenas um panorama geral, porque nosso tempo já está esgotado. Nós temos hoje uma regra progressiva de exclusão do fator previdenciário quando o sujeito, se mulher, atingir a soma 85 pontos, se homem, 95, que vai aumentar de ano em ano até chegar a 90, a 100 em 2022. Medida provisória, que depende de ratificação, que depende de ser transformada em lei. Portanto, é um cenário ainda duvidoso. É a extinção, mais importante, não é a extinção do fator previdenciário. É uma alternativa para o segurado da Previdência Social que planeja a sua aposentadoria, que pretende se aposentar sem a incidência do fator. Tá? Existe, obviamente, uma pressão do governo para que essa regra seja aprovada, porque não se deseja voltar à regra 8595 sem a progressividade. Tá? Não sabemos exatamente como as coisas vão se processar, mas, enfim, é o cenário que temos hoje, é o que vale para quem vai se aposentar hoje e preenche esse requisito. Ok? Agradeço muito a atenção de vocês que estiveram aqui presencialmente, quem está acompanhando no online, em casa, internet, nas unidades. Essa é a primeira palestra dessa semana desse ciclo gratuito de palestras do FMB. Tem muita coisa legal ainda essa semana, principalmente com relação ao Código de Processo Civil, que vem aí sofrendo alterações. A gente estava comentando isso aqui antes da aula começar. Tá? Então, agradeço a atenção. Espero encontrá-los numa próxima oportunidade aqui no curso FMB. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite.